Fala galera, aqui sou eu, biólogo, professor de Biologia e Ciências Alexanas. Hoje eu trago para vocês mais uma correção de PET avaliativo do nono ano, semana 1 a 4 de português. Antes de começar a correção, gente, se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos e ative o sininho, Vamos lá para o que nos interessa. Então, unidade temática, leitura, análise linguística, semiótica. Atividade 1. Leia este anúncio publicitário e, a seguir, responda a questão. O texto que acompanha a imagem está dividido em duas partes. Na parte superior está escrito em letras graúdas, na parte inferior em letras menores. Considerando o efeito que o texto vai ter sobre o leitor, qual é o papel de cada uma dessas partes? Que ideia a imagem desse texto publicitário transmite? O papel da parte com letras maiores é chamar a atenção do leitor. As letras menores explicam a intenção do anúncio com textos explicativos sobre o tema abordado. Esse texto transmite a ideia de informação através do material didático. 2. Nos anúncios, observa-se a presença do verbo chegar. Leia-os para responder a questão a seguir. Em qual deles a regência desse verbo está de acordo com as prescrições da gramática formativa para a variedade da padrão formal? Justifique sua resposta. Na primeira imagem, o verbo chegar, quando é usado para designar um destino, requer a preposição a. 3. Leia o texto que segue e responda a próxima questão. Senhor diretor do Departamento de Trânsito de Porto Alegre. Então, dá um pause no vídeo, dá uma lida e depois continua a sua correção. O texto lido é uma carta e, como tal, apresenta algumas características essenciais do gênero. Quais são elas? Qual é a reclamação feita ao diretor do Departamento de Trânsito de Porto Alegre? Quais são os argumentos que o autor da carta usa para tentar convencer o interlocutor de sua boa conduta? O fato de o remetente admitir que errou provavelmente provoca que tipo de efeito no interlocutor? Por quê? Destinatário, remetente, data, local, saudação e despedida. Reclama sobre a multa recebida, a qual considera injustiça. Ele nunca ter recebido uma multa em 20 anos das circunstâncias em que estava quando avançou o sinal. Sim, faz o interlocutor saber que ele reconhece o erro e isso ajuda a aceitar sua reclamação como correta. 4. A seguir, apresentamos uma estrofe do famoso poema Das Sete Faces, de Carlos Drummond de Andrade. Leia para responder as questões a seguir. Então, leia esse poema, Vamos lá. O bonde passa cheio de pernas, pernas brancas, pretas, amarelas. A palavra perna substitui outra. Que figura de linguagem você identifica nesses versos? Justifique sua resposta. Metonímia, gente? Ele troca um todo, pessoas, com uma parte pernas. 5. Para responder a próxima questão, leia o poema Bolhas de Cecília Meirelles. Que efeito a repetição das consoantes e das vogais produz no poema? Quais figuras de linguagem estão presentes nesse verso? Marca o ritmo do poema e imita o som de uma bolha, a literação e a sonância. Vocês leiam com um conto abaixo para responder a questão a seguir. Então, mais um conto gigante para vocês lerem, Dá um pause, depois continua o vídeo quando acabar de ler. O texto que você acabou de ler apresenta duas histórias, uma dentro da outra. A partir de certo momento, a narrativa central abre espaço para uma história que já ocorreu anteriormente. Por que o garoto revive os fatos daquela excursão? Onde as ações se desenrolam? Quem são os personagens? O narrador participa dos acontecimentos? Qual é o conflito vivido pelo personagem? Ele revive por causa da pergunta da namorada sobre já ter beijado antes. Acontece dentro de um ônibus e depois em um local onde havia a fonte. O casal de namorados e o próprio namorado quando era criança. O narrador não participa dos acontecimentos. O personagem principal, o namorado, o menino, vive o conflito de saber como contar à namorada como foi seu primeiro beijo, já que a história da estátua é inusitada. Então é isso, gente. Mais um final de correção de PET avaliativo do nono ano de português, semana 1 a 4. Se gostou ou não gostou, deixa nos comentários. Qualquer dúvida também comente. Se inscreva no canal, conta com a inscrição do nono ano, hein, gente? E olha aí na tela, a playlist de correções com todas as matérias do nono ano do PET avaliativo, hein? Não deixe de fazer sua correção das outras matérias além de português. Bons estudos!